todos, bem-vindos ao Momento Imobiliário. Estamos felizes e honrados aqui pela presença do engenheiro Paulo Oliveira. Engenheiro civil formado em Itajubá, pós-graduado em várias disciplinas na PoliUSP. MBA pela FIA USP e mestrando em Inovação da Construção pela PoliUSP. CEO da Aratal Construção Modular, presidente do conselho e coordenador do núcleo de conteúdo do C3, que é o Clube da Construção Civil. Conselheiro no Hub Union e embaixador do CTE em redes para a rede da construção industrializada sustentável. Com mais de 20 anos, sendo executivo e dirigente de indústrias de produtos para a construção. Atual Quartzolit, Denver e Sika são marcas aí que fazem parte do currículo do Paulo. 15 anos como diretor de empresas de engenharia, construção e incorporação, citando as principais Método, JHSF, Brookfield, Tegra e Mutual. Tendo sido CEO de incorporações na JHSF e CEO Mutual. Professor convidado dos cursos de mestrado profissional do IPT, bem como de graduação e pós-graduação da FGV, Mackenzie, Poli Integra, FAAP, Instituto IT, IDD Educação Avançada, além de coordenador e professor do curso de Construção 4.0 de Educação Continuada. Foi presidente da Associação Brasileira da Construção Industrializada, coordenou os comitês do Embracon, elaborou a norma NBR 14050, com mais de 50 trabalhos técnicos publicados no Brasil e no exterior, conselheiro da Tecné e coordenador editorial das revistas Pisos Industriais e Impermeabiliza, conselheiro da Reflex. Escreve artigos sobre tecnologia, inovação, industrialização da construção e construção modular para o Building Construliga C3, que é o Clube da Construção Civil, e Liquidim. Nós, no Momento Imobiliário, fazemos questão de repassar a tremenda contribuição que um profissional e um mestre como o Paulo Oliveira representa para o mercado, representa para a inovação e representa para nós que buscamos qualidade de informação para a nossa audiência. Esperamos que os detalhes, as informações que ele aqui vai compartilhar conosco sirvam de inspiração para vocês desenvolverem negócios, participarem de um segmento não só inovador, mas que vai trazer para vocês ótimos resultados. Bons negócios, sejam bem-vindos. Olá, Paulo, Guerra, bom dia, muito bom ter vocês aqui para essa nova conversa aqui para o Momento Imobiliário. Estamos absurdamente honrados aqui com a presença do Paulo Oliveira, certo? Um mestre aí na engenharia, com um projeto maravilhoso aí da Aratal. Tenho certeza que vai engrandecer muito aí o nosso canal e principalmente com as informações que ele tem aí do mercado que ele atua, da formação dele. Ok, Paulo? E a gente vai, depois, na sua mini bio, que é absolutamente intensa, a gente vai completar aí com a tua formação, tudo que você retrata lá com a sua biografia. Mas eu queria, primeiro, deixar você à vontade, agradecer, seja bem-vindo, certo? E começar a ouvir você um pouco a respeito aí. Não é isso, Guerra? É isso aí, Paulo, seja bem-vindo. É um prazer estar com você aqui para a gente começar aí a passar para o pessoal aí uma coisa que para muita gente não conhece ainda, né? Infelizmente, né? Mas estamos aí. É um prazer estar com você aqui. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço, Siqueira e Guerra, e a satisfação é toda minha de poder participar com vocês dessa edição do Momento Imobiliário, né? E eu fico honrado com o convite. Então, é um prazer, eu tenho certeza que vamos ter um papo aqui muito agradável. Legal.
E, Paulo, eu vou, como falei para você, vou preparar toda essa, essa qualificação gigante. A gente, olha, como uma pessoa que estuda todos os dias, eu fico maravilhado com a tua formação. E de tudo que você tem na vida, eu queria que você falasse um pouco do Paulo e, na tua formação hoje, um breve histórico também profissional para até chegar na Aratal, tá? Por favor, prazer. Ok, Siqueira. Bom, eu, durante 20 anos, eu fui executivo de indústrias fabricantes de materiais de construção, né? Fosroc, que hoje é Quartzolite Saint-Gobain, né? A Sika, Suíça, a Denver, que hoje também é multinacional, Suprema. E boa parte desse tempo eu acabei dirigindo essas operações, né? Foi uma experiência intensa, sempre voltada para trazer e desenvolver tecnologias novas para o Brasil, né? Conduzir projetos de reestruturação, promover o crescimento dessas empresas de forma orgânica ou também via M&A, né? E felizmente os resultados sempre foram ótimos, né? E isso é consequência, de eu ter tido a sorte de ter equipes muito competentes trabalhando comigo. Isso fez total diferença, né? Durante esse período de indústria, eu também fui presidente da Associação Brasileira da Construção Industrializada, a BCI, né? E aí eu confirmei que eu não pretendia, na minha vida profissional como engenheiro civil, né, empilhar tijolos e que o meu propósito seria atuar pela industrialização da construção, né? Ah, eu, logo depois dessa experiência na indústria, eu fui sócio de um grande amigo, Leonel Tula, no negócio de prestação de serviços de engenharia consultiva, gestão e desenvolvimento de projetos, sempre voltados para a reabilitação de edificações. Há um site que ainda existe, é uma empresa dele, hoje, né? E depois disso, durante 15 anos, eu atuei no setor de engenharia, construção e incorporação, como diretor de negócios, diretor de engenharia na Método, na JHSF, na Tegra. Eu também fui CEO de incorporações da JHSF e CEO da Mutual, né? Ou seja, eu tive uma oportunidade e uma sorte, né, de trabalhar em muitas posições diferentes no mercado imobiliário, né? Exercendo o papel de construtor, de incorporador, de fabricante de material de construção, né? Consultor e projetista, né? E isso me ajudou a consolidar uma visão abrangente, mais sistêmica do setor, entendendo as dores de cada agente dessa cadeia de valor. Então, basicamente, essa é a minha história profissional, né? Bacana, Paulo. Falando um pouco no setor da construção civil, o que você enxerga quais são os problemas e desafios aí que a gente vai ter que enfrentar? Perfeito, Guerra. Bom, nós estamos vivendo um momento de muitas preocupações e reflexões, né? Mas isso também significa grandes desafios e oportunidades, né? O setor de construção tem perdido produtividade há décadas, né? Segundo o último Constru Business, que é aquele congresso da Fiesp, pessoal da CIBIC, que acontece a cada 2 anos, né? Então, o último foi em 2021 e o segundo, e o próximo agora deve ser esse semestre, né? Agora em agosto, né? Mas o Constru Business 2021 ele diz o seguinte: entre 2014 e 2021, nós perdemos em média, 5% ao ano de produtividade no setor. Isso é absolutamente insustentável. Vale dizer que antes disso a gente já estava perdendo produtividade, tá? E nós temos um déficit habitacional que deverá praticamente quadriplicar entre 2019 e 2030, segundo o professor Robson Gonçalves da FGV, num relatório que a FGV fez para a Abrainc, né? Usando dados do IBGE, né? Fala-se muito no apagão da mão de obra, com insuficiência de mão de obra nos canteiros. Isso já está acontecendo hoje, né? E a gente nem está num boom. A idade média dos trabalhadores nos canteiros tem aumentado bastante, o que significa que o jovem não quer mais trabalhar na construção, né? Entregar iFood, ser Uber, trabalhar no agro, em outros setores, né, da indústria, parece ser mais atrativo para eles do que carregar saco de cimento, né?
Então, o setor, apesar de ser gigante, de empregar 7% da população mundial, tem um PIB de cerca de 13% do PIB das nações, consome 50% das matérias-primas produzidas, né? E é responsável também por 37% das emissões de carbono. Ou seja, nós somos gigantes, temos uma responsabilidade social enorme, mas temos desafios super relevantes aí para poder transpor, né? Esse é o nosso momento e o nosso contexto Uhum. como setor. Legal. Perfeito, Paulo. Ah, a gente sempre não deixa de observar esses pontos que merecem muita reflexão e atitudes para melhorias. E nesse, ah, nessa preparação toda que você teve, vivência no dia a dia, a opção pela construção modular em relação à fundação da Aratal, tá? Como um propósito, onde essas coisas começaram a somar para te direcionar dessa forma, né? Perfeito, Siqueira. Bom, diante desse contexto e dos problemas que eu acabei de destacar, né, a industrialização da construção, ela não se coloca mais como uma opção, e sim como uma necessidade absoluta do setor para resolver os principais problemas da construção tradicional, né? Ou seja, ganhos massivos de produtividade, né, para atender o crescimento da demanda em todos os setores, habitacional, saúde, educação, transporte, infraestrutura e serviços públicos, né? A construção modular é o grau máximo da construção industrializada que a gente pode ter. Ela também resolve problemas como a falta de previsibilidade de custos e prazos da construção tradicional, né? E através da construção modular a gente consegue entregar produtos com melhor qualidade e desempenho e com prazos que podem ser, em média, até 50 menores do que a construção tradicional, e com custos também que poderão ser até 20% inferiores aos da construção tradicional, desde que a gente tenha escala e que possamos também superar barreiras importantes, como a isonomia tributária, né, entre a construção industrializada e a tradicional, né? Tem outros problemas aí, a falta de modelo de financiamento e crédito imobiliário, né, para construção off-site modular, né, e dentre outros gargalos aí. A gente criou um movimento para acelerar a industrialização da construção no nosso país, chamado Brasil Viável, né, brasilviável.com.br, para quem quiser conhecer melhor, que é uma realização do CTE em redes e do C3, Clube da Construção Civil, né, do qual eu sou presidente do conselho. E no Brasil Viável, a gente mapeou essas principais barreiras e nós estamos trabalhando para superá-las, né? Enfim, as grandes consultorias globais, né, McKinsey, Deloitte, KPMG, etc., elas têm apontado a construção modular como o futuro da construção. E não é uma coincidência que essa modalidade de construção industrializada dobrou de tamanho nos últimos 5 anos no mundo todo, né? E deverá crescer até 2027 uma média de 5,7% ao ano. Isso é mais do que o dobro da construção tradicional. Então, a minha motivação para desenvolver a Aratal, né, foi fundamentada nesse momento e ciente que a construção modular está atrelada realmente ao futuro da construção. Legal. Paulo, falando da C3, né, que você até comentou agora, né? Inclusive nós aqui da Momento até nos inspiramos um pouco na C3 até para a questão de levar conhecimento para empresários, para profissionais da área e tudo mais, né? E quais os desafios que hoje a C3 tem, na sua visão? Perfeito. Guerra, o C3 é o Clube da Construção Civil, né? E ele agrega presidentes e o C-Level das principais empresas da cadeia de valor do setor de arquitetura, engenharia e construção. Então, estão lá representados, né, construtoras, incorporadoras, fundos de investimento, arquitetos, projetistas, consultores, além de fabricantes de material de construção O som é bastante prazerosa, né? Isso pode incluir, por exemplo, juntar aí os sócios, né, os presidentes, o C-Level dessas empresas que eu citei, para a gente cozinhar, né,
em família, sob a orientação de um chefe, como o Olivier Anquier, por exemplo, né? Um passeio de balão, né? Uma festa junina e coisas desse tipo, né? O conceito é bem simples, mas é muito eficaz. A gente só se sente confortável para fazer negócios, e vocês que são experts nisso sabem melhor do que eu, né? Com pessoas com as quais a gente tem relacionamento e com as quais também já se estabeleceu um vínculo de confiança, né? A outra plataforma é um núcleo de conteúdo que eu coordeno. Esse núcleo é responsável pela organização de eventos técnicos presenciais, o Conexões, por um programa de entrevistas que se chama C3 Talks, né, no qual eu estou conduzindo uma série de industrialização sobre uma série de entrevistas, né, sobre industrialização da construção. E o C3 também lançou esse ano uma revista técnica que veio para cobrir uma lacuna importante de material técnico de qualidade sobre tecnologia e inovação na construção. Então, basicamente, essas seriam as plataformas e um pouco daquilo que é o C3. E tem um calendário, Paulo, você tem uma estimativa da geração de negócios que a C3 pode proporcionar, um calendário assim que a gente, vamos dizer que seja, a gente possa ter para a frequência, né, de como funciona nessa situação do C3. Sim, o C3 ele tem um calendário anual, né, Uhum. onde ele define todos esses eventos de relacionamento, e também quais serão os eventos C3 programados para o ano todo, assim como as edições do C3 Talks, né? Uhum. Então, você encontrará essas informações no próprio site do C3. E tem uma estimativa de negócios ou gera negócio? Como que funciona essa parte? É eficaz, sim, gera negócios, né? Mas eu, como presidente do conselho, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, Entendi. né? Se vocês quiserem, em algum momento, conversar com o presidente do C3, que é o Rodolfo Zagalo, com certeza ele vai dar dados, informações mais bem embasadas para vocês. Ok. Bacana, bacana. E, bom, exatamente né, nesse direcionamento de um intenso envolvimento, atuação aí em congressos, né, e webinars que você participa, para implementar o modelo de negócio da Aratal, para ampliar negócios, parece que eu faço, que parece que torna mais fácil, mas aí é o grande desafio, né? Queria que você externasse isso para nós aí como a sua dinâmica diária. Legal, Siqueira. Bom, de fato, o tema da industrialização da construção e a construção modular tem ganhado uma enorme relevância na pauta do setor, né? E nós temos sido convidados para participar de eventos relevantes de projeção nacional, alguns internacionais, proferindo palestras, coordenando e mediando painéis, participando de discussões sobre industrialização da construção. E eu também tenho presença forte, como você mencionou, em webinars, em lives, né? E além disso, eu dou aula como professor convidado em cursos de pós-graduação da Poli USP, do Mackenzie, FAAP, FGV, mestrado profissional de PT, e também sou professor de cursos especializados, como o da EA Educação Continuada, do qual eu sou coordenador, do IDD e do ITIE, né? Eu também escrevo artigos para o C3, para a Construlig e para o LinkedIn, né? Sou embaixador de construção industrializada e off-site do CTE em Redes, no programa da Rede da Construção Digital Industrializada e Sustentável, né? E também participo da Aliança Construção Modular, que envolve o ecossistema da USP, que inclui o SIX, né? E o Hub. Essa programação, que é muito intensa, ela consome, de fato, um tempo significativo do meu trabalho, né? Mas ela é importante, porque ela também aumenta a visibilidade da Aratal, né? A Aratal é uma startup que está na etapa de estruturação financeira, né? E eu só lamento, né, não estar conseguindo atender todos os convites para eventos, porque alguns deles já têm data e horário que são coincidentes, ou ainda ocorrem ao mesmo tempo em cidades diferentes, né?
mas eu gostaria muito de poder atendê-los. Você perguntou sobre os meus principais desafios, objetivos, sobre o meu papel. Meu principal objetivo hoje é a estruturação financeira da Aratal, né? E eu pretendo conseguir investidores para a Aratal ainda em 2023, né? Não é uma missão fácil, né? Investimento em Construtec raiz, né? Sim, Que são aquelas Construtecs que têm que entregar produtos, né? Não é uma coisa fácil no Brasil, né? Antes da realização do MVP. Nós estamos brigando justamente para estruturar o MVP. Venture Capital, né? No estágio que a gente está, como Construtec, mesmo com um projeto robusto como o da Aratal, em outros países a gente já teria virado a chave, mas aqui não é fácil, né? Nós estamos no mapa das principais consultecs brasileiras da Terracota Ventures, temos 3 NDAs assinados com empresas grandes, né? Uma delas é uma multinacional líder na material que ela fabrica e que é super importante na nossa cadeia de valor, né? Mas todas elas gostam muito do projeto, querem investir, mas estão aguardando o MVP, né? E esse MVP é uma casa modular no Alphaville Castelo, lá em Itu, né? E a gente, a partir dessa dificuldade de venture capital nesse estágio, no Brasil, a gente decidiu investir da seguinte forma: a gente dividiu essa casa em 6 cotas de investimento, né? Nós vendemos 3 cotas dessa casa, né, para uma parceira nossa, que é a nossa parceira de esquadrias, a Aeroline, e precisamos vender as outras 3 cotas para viabilizar o MVP e para a gente conseguir captar, né? O terreno foi adquirido por um sócio meu, pelo Marcos Haskett, né? E estamos colocando gás nesse processo, né? A verdade, Guerra e Siqueira, é que a gente tem um projeto considerado aí pelo mercado como inovador, conceitos de engenharia que são muito diferentes das empresas que já estão atuando, que representam, de fato, diferenciais competitivos relevantes. E é absolutamente impressionante a energia que a gente tem que gastar no Brasil para movimentar 1 milímetro, né? Mas, enfim, paciência, falta visão, acho que falta um pouco de compreensão da oportunidade de adquirir uma participação na Natal nesse estágio, né? Que vai se multiplicar dezenas de vezes numa operação que tem tudo para escalar e para construir uma história de sucesso, né? Essa é a nossa visão, depois aí de 3 anos conduzindo a operação. A gente também desenvolveu uma jornada do cliente que ela é disruptiva, é inédita para os clientes do mercado imobiliário, né? Protocolamos um pedido de patente para essa jornada no NPI e acabamos criando uma outra startup, que é uma spin-off da Natal, chamada VSX, Virtual Reality Customer Experience, que desenvolve e implementa jornadas para clientes de incorporadoras, construtoras, loteadoras e fabricantes de produtos de construção e decoração. A VSX é uma startup digital, né, que trabalha conectando modelos em BIM 5D com uma plataforma de realidade virtual 3D usada em videogames que se chama Unreal Engine, né, ela tem diferenciais como a geração automática de orçamento, de memorial descritivo de acabamentos, em tempo real, ali no stand de vendas, né? De tal forma que a gente já possa refletir, né, nesses orçamentos e nesses memoriais a escolha do cliente ali na hora, né? Configurando e customizando o produto que ele quer. Então, a VSX é uma startup que já tem aí cerca de 10 propostas apresentadas ao mercado e eu acho que ela vai escalar muito rapidamente. O meu papel vai continuar sendo manter resiliência na estruturação financeira da Natal e no desenvolvimento das oportunidades para a VSX, né? E me manter firme nesse propósito, nesse trabalho institucional para a aceleração da industrialização da construção no mercado brasileiro, que vem até antes, né, da minha história com a Natal. sim, sim. Ótimo, Paulo. Legal, Paulo. Bom, nós estamos aí, né, uma reforma tributária na nossa porta, né? E embora pelo que a gente percebe, né, ela ainda não está totalmente definida, né? A gente ainda não sabe onde a gente vai estar pisando, né? E principalmente porque você não tem o quanto quais são as alíquotas, né? Então você não sabe, né?
A única coisa que dá para perceber é que o foco é tributar a parte de prestação de serviço, né? O foco é prestação de serviço e lucro, né? Então, a ideia pelo que a gente percebe desse é um resumão, né? Na verdade, ela ainda está muito, ela não está detalhada e também não tem as alíquotas, né? Mas do pouco que se consegue perceber nessa reforma, você acha que pode ter alguma coisa que possa melhorar para a construção ou para o setor nesse que você está trabalhando? Guerra, a sua questão é super importante, né? E aqui, lamentavelmente, a gente tem um cenário político muito complicado, né, no Brasil, muito complexo, né? As negociações que você tem que fazer para aprovar um projeto, né, é uma loucura. Você vê quantos partidos políticos a gente tem, né? Negociar qualquer coisa é complexo pra caramba, né? E o projeto ele vai perdendo consistência por conta das negociações. Se você olhar para o exterior, né? Tem mais de 170 países que aplicaram uma reforma tributária há muitos anos, né? Com IVA, né? Um imposto sobre valor agregado, que é único, né? E que é recolhido no momento do consumo. Todo mundo sabe quanto está pagando de imposto, né? Tem clareza para todo mundo. Isso seria a coisa mais simples e mais correta a ser feita. Mas a verdade, como você mesmo comentou, né? Esses tantos recortes, complementos, adições, né? Nesse projeto, estão criando uma dificuldade muito grande para a gente entender de fato qual vai ser o impacto da reforma tributária. Isso precisa ser mais bem compreendido, né? Sobretudo no setor de construção. Agora, um ponto é claro, aparentemente, a gente entende que haverá benefícios para a construção industrializada, né, na redução da carga tributária, ou pelo menos para poder tornar a carga tributária da construção mais próxima da construção tradicional, né? E isso é uma das pautas do Brasil Viável, né? Buscar a isonomia tributária, né? Para que a construção modular nesse segmento e empresas como a Natal possam conseguir ganhar escala, né? Então, você tem razão, né? Olhando um pouco para aquilo que aconteceu mais recentemente, né? A gente teve aí hospitais, né, feitos aí para atender os acometidos pela Covid-19 em tempo recorde, pela Brasil ao Cubo, Tec Verde, Quick House, né? E também agora, mais recentemente, a ação do governo do estado de São Paulo, excelente, né? Contratando a Tec Verde para entregar 38 casas, são mais 480 apartamentos divididos em 30 prédios, né? Para dar moradia para as pessoas que ficaram sem as suas casas na região de São Sebastião durante aquelas terríveis chuvas de fevereiro, né, deste ano, né? Que lamentavelmente também levou muitas vidas embora, né? Mas essa ação do governo e os hospitais do Covid, né, demonstram que a construção off-site modular tem muita agilidade e eficácia, né, para atender num prazo muito curto demandas como estas, né? Multiplicar a entrega de unidades e de metros quadrados em prazos curtos, como eu disse, né, abre a perspectiva, abre oportunidades, até no âmbito político, né, de realizar uma gestão mais eficaz dos recursos públicos para atender uma população muito maior do que seria possível através da construção tradicional, né? Então, claro que a reforma tributária precisa ser mais bem entendida, mas a gente acha que vai ajudar. E essas questões mais recentes que você colocou são importantes para mostrar que construção off-site modular estão aí, né, para resolver os problemas da construção tradicional e nem à toa que estão sendo qualificadas, né, pelas grandes consultorias globais como o futuro da construção. Exato. E o que a gente percebe também, né, Paulo, nessa questão, que a construção civil, ela depende muito de uma
por ser uma mão de obra que ainda ela não é qualificada, né? Ela é a geradora de emprego para essa população, né? E hoje a gente está dependendo, ela e diversos setores, na questão da desoneração, né? Que a gente não sabe até onde ela vai, né? Que foi a desoneração da folha de pagamento, que é melhor para empresas puramente prestadoras de serviço, porém na indústria ela não tem tanto reflexo, né? Então, por isso que é complexa, vai ser muito complexa essa questão de enquadrar a construção civil, porque a construção civil, o prestador de serviço de construção civil hoje consegue ter uma redução na sua carga tributária em função da desoneração, né? Porque ele tem uma folha de pagamento que é praticamente geradora de 100% da sua receita. Mas quando você vai numa indústria onde a incidência de mão de obra é menor, aí o impacto é bem menor. Então, não é tão simples essa equação, né? Mas vamos torcer aí para que eles consigam fazer essa equação, né? E não penalizem, né? Principalmente essas atividades que são geradoras de emprego, né? Perfeito. Eu acho que Você comentou alguma coisa do Movimento Brasil Viável, né? Você acha que pode ser a bandeira? eu acho que o Brasil Viável é um movimento importante e ele é um movimento pró-industrialização, né? Diante do tema que você colocou, né? A gente sempre vai ter atividades de construção tradicional na infraestrutura e mesmo, vamos imaginar que a gente cresça muito com a construção off-site modular no Brasil. Você tem atividades de canteiro que continuarão sendo executadas pela construção tradicional, né? Movimento de terra, drenagem, infraestrutura, fundação, contenção, né? Então, assim, e nós vamos conviver com essas duas realidades: a mão de obra de prestação de serviço para serviços tradicionais, né? Eu nem diria que ela tem uma qualificação inferior, porque eu acho que a gente faz muitas coisas com excelente competência na indústria da construção, né? Eu valorizo muito a mão de obra direta que a gente tem no setor de construção, acho que eles são muito hábeis, muito competentes, aprendem rapidamente, né, se forem capacitados adequadamente, né? Mas a gente vai conviver com outro tipo de mão de obra, porque esse profissional que trabalha na indústria de construção off-site modular, na verdade, ele não é um pedreiro, ele não é um instalador, né? Ele não é eletricista, não é um encanador, né? Ele é um montador, né? E a quantidade de profissionais é mais reduzida, mas são profissionais multi qualificados, né? Que têm múltiplas habilidades, são capacitados para isso, e também com nível de remuneração maior, né? Justamente por essa capacitação, né? Então, assim, e nós vamos conviver com esses dois mundos, né? Eles são importantes, né? Porque nós não vamos conseguir promover mudanças muito grandes naquilo que é serviço mais pesado e de canteiro de obra, né? Isso não vamos conseguir mudar essas características, né, tão fortemente. Por outro lado, a gente precisa dessa mão de obra qualificada em menor quantidade, né, para conduzir esse futuro da construção, né? Se a gente não trabalhar com esses dois conceitos e tratando essas duas questões de forma competente, nós vamos ter problema nessas entregas, né? Ok. Paulo, muito claro aí, super esclarecedor aí o seu posicionamento, né, em cima do questionamento do Guerra, para as reflexões que são importantes a gente acompanhar. E a gente continua sempre falando em crescimento. E no desafio da Aratal, em cima do mercado que do segmento que vocês atuam, a aproximação hoje de corretores imobiliários profissionais que lidam aí com a estruturação, a gente quer realmente traduzir e quebrar ora resistências ou desconhecimento e trazer esse profissional para junto do teu desafio e começar a quebrar aí não só as resistências, mas
mostrar que tem um caminho muito bacana, eficiente na defesa do cliente final, o seu, que é o cliente final do próprio corretor da imobiliária, um empreendedor local que ora está aí na empreita, né, tentando fazer um caminho de negócio, né? Como que a gente consegue fazer um discurso para trazer esse segmento que eu faço parte, e o Guerra também como corretor aí, para essa informação qualificada, Paulo? Isso que é o objetivo nosso também. Siqueira, um dos grandes problemas que a gente tem é justamente a falta de qualificação, de capacitação dessa mão de obra para esse novo momento da construção, né? Você vê, uma das pautas do Brasil Viável é, falta nas próprias grades de ensino das escolas de arquitetura e de engenharia, né? Não tem disciplinas voltadas para a industrialização da construção off-site, construção modular, pré-construção, fast construction. Essas coisas não, né? Não fazem parte, lamentavelmente, da grade de ensino, né? Nem das escolas de engenharia e arquitetura, né? E se você desce para o chão de fábrica, nos canteiros de obra, também tem um trabalho importante aí do Sistema S, Senai, etc., para capacitar essa nova mão de obra que está vindo aí, né? Que são os montadores, os profissionais que vão trabalhar nesse novo ambiente da construção, né? E quando a gente fala em corretores de imóveis, a gente precisa dar conteúdo para eles, para entenderem o que tem de novo. Por que essas coisas são importantes, né? Tem muita desinformação, como é a questão, por exemplo, eu vou falar aqui de uma questão polêmica, que é o próprio drywall, né? Antigamente você chegava num stand de vendas, né? O próprio corretor, ele se intimidava quando ele sabia que ele ia vender um produto que tinha drywall, porque ele Eu tenho entrado uma ligação lá. Da tecnologia, né? Um drywall bem feito, ele tem bem projetado e bem executado, na norma de desempenho, ele atinge índices muito melhores do que o de uma construção de alvenaria, né? Essa é a verdade, né? Mas se a gente não mostrar para esses profissionais, né, o que é isso, né, de uma forma pragmática, prática, né? Então a gente precisa mostrar isso com dados, com informações técnicas consistentes para que a gente dê argumentos para esse profissional. Porque é uma forma de proteção. Você não consegue defender aquilo que você não conhece bem, né? E, ao mesmo tempo, você não consegue defender para o seu cliente. Então, é mais fácil você tentar continuar no tradicional, né? Por falta de informação e para não ter um atrito com o cliente, para não ter que convencê-lo de que ele está diante de uma coisa melhor, né? Do que... então, enfim, o ponto é o seguinte, a desinformação, a culpa é nossa, né? Nós somos os responsáveis para dar essa capacitação para esses profissionais e precisamos fazer isso, né? Como você disse, né? Aqui não tem, dentro da nossa cadeia de valor, não tem inimigo, não tem um contra o outro, não há adversariedade, né? Nós somos parceiros, né? E batalhamos pelo mesmo objetivo, que é entregar um produto imobiliário de qualidade para o cliente, né? Até porque ninguém está nesse negócio, né? Você e o Guerra, há tanto tempo para vender um produto só. Senão a gente já tinha feito outra coisa da vida, né? A gente tem clientes recorrentes, né? Que confiam na opinião, na informação que a gente leva, né? E os corretores, eles são consultores dos clientes. Aqueles que fazem um trabalho de alto nível, eles se posicionam como consultores dos clientes, né? Os clientes confiam neles, né? Então, esse trabalho de qualificar, de dar conteúdo para esse negócio que está se moldando como o futuro da construção, é um papel nosso, né? E a gente precisa trabalhar para isso, fortemente. Ótimo, Paulo. Paulo, falando da atuação da Aratal Modular,
né? Qual que seria onde vai ser a atuação da Aratal, né? Porque nós temos dentro da construção civil uma infinidade de negócios, né? E de situações onde o modular pode estar atuando, né? Como que é o pensamento seu, qual o plano da Aratal em relação a isso? Perfeito. Bom, a Aratal tem duas plataformas de negócios. Uma que é a principal, né? E o nosso foco são as loteadoras, né, que atuam em condomínios fechados, né? Então, são casas de médio a alto padrão para condomínio fechado. E as loteadoras, por quê? Porque esse negócio ele só para de pé se a gente entregar lotes de casas simultaneamente, né? Senão Uhum. a construção modular e off-site não vão ser competitivas. Então, a gente tem que, por exemplo, dar um exemplo aqui, anterior meu, atuando pela JHSF. A gente desenvolveu lá 7 tipologias construtivas, 2 a gente levou para a Fazenda Boa Vista e fizemos, o Siqueira conhece os produtos, né, bastante bem, né, casas, vilas de casas, como Residências da Mata, Vilas da Hípica, etc., né, que são casas, é, são vilas de casas que a gente entregava em 4 meses e meio, já com alto nível de industrialização, né? Casas totalmente industrializadas, com banheiro pronto, painel hidráulico, kits hidráulicos elétricos, um smart box na entrada da casa por onde você conecta todas as redes, né? A placa pré-fabricada de concreto para as lajes, né? Um painel arquitetônico de concreto para as vedações, enfim, né? Lá nessas casas, né, a gente, obviamente, já tinha uma preocupação muito grande de entregar essas casas de uma forma econômica, né? Não é porque é um produto de alto padrão que ele pode aceitar desaforo, né? De ser mais caro do que os produtos de mercado, né? E para a construção industrializada fazer sentido, a gente tem que, na verdade, compartilhar a gestão, seja na fabricação como na montagem, né, com uma equipe única. Então, essas vilas aí com 8, 10 casas, a gente tinha uma equipe de obra que era um engenheiro residente, um auxiliar administrativo e um estagiário, só isso, né, que entregava uma vila inteira de casa, né, em 4 meses e meio, né? Então, isso é importante para você conseguir, de fato, ser competitivo, né? Então, nosso foco nessa plataforma voltada para loteadoras é entregar lotes de casas que não precisam ser casas iguais, né? São modelos de casas que a gente oferece, né? E oferecemos a jornada do cliente, que é disruptiva, inédita no mercado imobiliário, né? Como um benefício para essas loteadoras, né? São casas sustentáveis, com soluções de engenharia bastante inteligentes, com dispositivos que geram economia de energia elétrica, economia de água durante o aquecimento da água para o banho, né? Um dispositivo super interessante, né? Então, a gente tem um compromisso com sustentabilidade, esse dispositivo que eu mencionei é patenteado também, né? Então, assim, existe um compromisso diferente aí e a gente tem nesse pacote de entrega muito valor agregado, né? Depois a gente pode até explicar melhor. A outra plataforma de negócios, ela está voltada para prestação de serviços de engenharia e de pré-construção, né? Então, o que é essa plataforma de negócios? A Aratal não entrega produto nenhum, né? Ela ajuda o cliente a escolher, né, sistemas construtivos para implantar em produtos da construção tradicional. Então, ela pega uma incorporadora, uma construtora tradicional, estuda uma edificação industrializada, ou uma edificação tradicional como ela foi concebida, e estuda a possibilidade, por exemplo, de industrializar sistemas construtivos, fachada, vedações internas, kits hidráulicos elétricos, módulos para elevador, caixa de escada, banheiro, cozinha, painel hidráulico, né? Enfim, estuda individualmente esses itens, né, e apresenta numa matriz de decisão, né, o impacto na redução do custo e do prazo global da obra, né, da implementação de cada um desses elementos e quais benefícios, né, essas incorporadoras e consultoras poderiam ter, né? Então, por exemplo, você pega uma fachada industrializada, ela é muito mais leve que uma fachada tradicional.
Quando você leva a fachada tradicional para um prédio industrializada para um prédio tradicional, ela pode custar mais caro, 12, 15% mais caro. Mas você vai reduzir aí toneladas na massa dessa edificação. Então, indiretamente, você já está reduzindo o custo de estrutura e de fundação. Coloque esse crédito lá. Você vai ganhar, sei lá, 60 dias no prazo da obra. 60 dias a menos de despesas indiretas e diretas é um monte. Dá uma grana federal. Coloca isso como crédito, né? Além disso, você vai ganhar desempenho, qualidade, né, etc, né? Eu posso trabalhar a obra fechando de baixo para cima, trabalhando com as áreas estanques, fazendo o meu drywall lá sem ter risco de perda de material por umidade, né? Então, tem uma série de benefícios, né? Então, nesse processo, o que a Natal faz? Ela faz a gestão da pré-construção para desenvolver essas soluções e apontar, né, esse impacto positivo, o estudo da logística de suprimento para encaixar essas soluções no ciclo de produção do produto, né, e o suporte para a implementação das soluções. Então, na verdade, é prestação de serviço de engenharia, né? Então, são duas plataformas de negócios hoje. Ok, na verdade isso se aplicaria até você comentou a questão dos condomínios, né? Mas poderia se aplicar em escritórios, multifamily, hotelaria, multipropriedade, strip mall, ou seja, uma variedade grande aí de tudo que, acho que tudo que envolve a construção você consegue adaptar, né? Dentro do modular, né, Paulo? Perfeito, Guerra. Não tem muito limite para o modular, né? Aham. O modular ele pode ser produzido através de módulos volumétricos ou de painéis 2D, né? Então é 3D e 2D, né? Então você conseguiria, em princípio, atender qualquer tipo de edificação, né? E nessa plataforma segunda, né? De trazer a construção tradicional para a construção industrializada de forma gradual e com baixo risco na visão delas, a gente pode implantar qualquer tipo de edificação. E mesmo na plataforma principal da Aratal, que é de casas modulares, nós somos uma empresa de engenharia e de construção modular. Eu tenho feito estudos aqui para prédios, também em construção modular, para poder entregar prédios em construção modular e para entregar outros produtos, né? Mas o nosso foco realmente principal é casas em loteamentos. Ok. Excelente, Paulo. E muito bom que você já deu algumas orientações em relação a diferenciais que você tem, executa, ou exatamente participa diretamente em duas frentes importantíssimas, que é redução de custo, redução de prazo, né? Que acho que é o grande desafio aí no dia a dia. Eu e o Guerra, a gente estava ontem atendendo um cliente específico, né, Guerra? Onde montar uma tabela de 30 meses, que na real a obra vai exigir 40 meses, né, para poder criar ora a defesa do fluxo financeiro, ora a defesa do prazo de obra. É realmente inadmissível essa briga da, da água, do mar, da onda, da rocha e da ostra, né? Eterno aí, né, Paulo? É isso. É isso. Paulo, eu queria aproveitar, eu queria pontuar especificamente evidente, se você puder, né? Eu assisti a tua palestra lá na Abcem, agora recente, tá? Perfeito. E você mostrou dois exemplos que, evidente, vai estar aqui nessa nossa conversa também, complementando aí, com imagens aí o nosso bate-papo, mas você comentou também de um, de uma oportunidade em relação a estacionamentos, onde você oferece, né, você consegue aproveitar o espaço ocioso e criar uma dinâmica vertical em cima desse estacionamento, com baixo, com um prazo muito bem adensado para que esse estacionamento não perca. Se você puder falar alguma coisa que eu achei muito interessante, e acho que as imagens depois vão replicar melhor isso. Perfeito.
ótimo ponto. Na verdade, Siqueira, o que acontece? A construção modular, ela traz novas perspectivas para o mercado imobiliário, né? Isso é importante a gente falar, né? Você citou um exemplo, eu vou dar um outro, porque eu acho que ele é interessante. Imagina nessa plataforma de casas da Aratal, né? Você consegue acompanhar a vida da família, né? Então, se o projeto permitir, se isso for uma premissa de projeto, você pode ter uma casa que você entrega ela com duas suítes, né? Aí a família vai crescer, vai ter filhos, você agrega a terceira, a quarta suíte, né? E vai chegar um dia que os filhos se mudam, se casam, né? E os pais ficam sozinhos em casa. Eles não precisam de quatro suítes, eles precisam de duas, né? Então, você também pode remover essas suítes e vender, né, como uma revenda para um produto compatível, né? Então, isso vai gerar um outro mercado de módulos, né? São coisas interessantes que a gente vai ver acontecendo por aí, né? O exemplo que eu dei e que você mencionou, ele é interessante pelo seguinte: o empreendedor que provocou a gente para desenvolver aquele produto, ele tem estacionamentos em São Paulo. Estacionamentos geralmente são terrenos muito bem localizados, né, de alto potencial imobiliário, mas zero de exploração, né? Então, qual foi a ideia ali? Fazer um prédio modular, né, sobre pilotis, de tal forma que você paralisa o estacionamento durante 60 dias para fazer as fundações e chegar com segurança até a primeira laje, devolve o estacionamento para o operador e monta o prédio, né? Então, seria um negócio de locação para a implantação desse prédio, né? Então, esses prédios, se depois de 10 anos, né, o dono da operação de student housing, se foi concebido, como eu disse, para student housing, se ele quiser sair de lá, ele desmonta o prédio e leva o prédio embora, ele só perde as fundações, né? Então, essa é a lógica desse produto. E como é um produto modular, a gente também fez uma coisa diferente. A gente concebeu para as torres com os banheiros prontos ficarem anexadas ao prédio por fora, né? Porque um banheiro pronto é uma operação de guerra para você colocar dentro de uma laje, na posição correta que ele tem que ficar, etc., né? Geralmente você tem problema de pé direito, enfim, não é uma operação fácil, né? E nesse caso, não, você pode montar os banheiros por fora do prédio, uma torre, você pode montar três banheiros, três andares de banheiro simultaneamente, né? Com muito mais produtividade, de forma mais simples. A outra vantagem, né? Num produto convencional, vamos imaginar um hotel com 400 quartos, né, com banheiros de 3 metros quadrados, ser obrigado a fazer 400 lajes de 3 metros quadrados a mais para os banheiros, né? Porque você tem a laje do banheiro e tem a laje do andar. Sim. Então, são 1.200 metros quadrados de laje de concreto armado que você joga fora, né? Nesse produto, não. Você encaixa os banheiros por fora, tem só a laje do banheiro, né? Então, você não tem redundância de laje. Então, essa é a lógica desse tipo de produto, né? Você me perguntou mais uma coisa, Siqueira, que eu perdi. Você me falou para comentar esse exemplo e mais alguma outra coisa. Até porque, Paulo, nos exemplos que você deu, que eu comentei, do estacionamento, ah, a gente acompanha aí as movimentações gigantescas que estão acontecendo, tanto no movimento dos hipermercados, supermercados e shoppings, né? Sim, Um aproveitamento de áreas que eram de grande valor e eu, atuando em São Paulo há 10 anos, bati na porta de vários deles, não vi isso acontecer. Aí, 20 anos depois, você vê um reaproveitamento, um novo uso dos estacionamentos nesse sentido. E vou colocar para você aqui no meu ambiente doméstico. A gente tem, Botucatu é uma das cidades de movimento estudantil absurdamente forte. E o que os centros hoje dessas grandes universidades têm é exatamente a área ociosa, tá? E a grande carência, como você falou, de construção rápida para renda, é exatamente o que eles têm: o espaço, a rotatividade do estudantil também gigantesca e uma renda clara, absurda, batendo na porta, dinheiro na mesa. E esse movimento, pode ser de repente um estudo por uma solução rápida e produtiva, né?
E para esse mercado de geração de renda, de receita recorrente através de renda, né? A construção modular ela é imbatível, porque esse tipo de investidor, né? Ele está muito preocupado com a TIR do negócio, né? Então, ele quer colocar o produto para rentabilizar o mais rápido possível. Não tem mais nada mais rápido que ele consiga fazer que seja diferente da construção modular, né? Então, isso abre perspectivas diferentes, não só para quem vai rentabilizar, por exemplo, como você colocou aí, um prédio para student housing, para senior living, seja lá para o que for, né? Um hotel, né? Mas também para aqueles negócios voltados para o varejo, né? Onde a necessidade de começar a operar muito rapidamente é premente, né? Sim, sim, tá? E, Justamente pela TIR, né? exatamente, exatamente. Ah, Paulo, é exatamente nessa linha. O Guerra, você pode dar sequência, por gentileza? Eu aproveitei aí a bondade do Paulo de explorar um pouco mais aí na nossa dinâmica, tá? Muito obrigado, Paulo. Ajudou muito. É um grande prazer sempre. Opa! Falando da Natal, o Paulo, quais tecnologias que são utilizadas lá desde o atendimento na Natal? Tá. Bom, a Natal, primeiro, ela tem alguns conceitos de engenharia que são bem, diferenciais competitivos importantes, né? E a gente usa três pilares, na verdade. Os conceitos de engenharia estão embasados em três pilares, né? A pré-construção, um projeto integrado em BIM 5D, né? De forma colaborativa, que eu já explico, e a Fast Construction, né? Por que a gente usa esses três pilares? A pré-construção é a forma mais econômica e competente para você chegar a qualquer produto de engenharia que você quiser. Como é que você faz isso? Você parte de uma análise de risco e depois de uma gestão de riscos importante para tentar trazer todos os riscos de projeto importante para a parte conceitual, que é quando você consegue inferir melhor sobre custos, prazo, qualidade e desempenho desse projeto, né? E também, atrás da pré-construção, que se eu for explicar melhor o que é isso, né, é todo aquele aparato, aquele conjunto de atividades que envolve não somente o projeto, né, mas o planejamento, o plano de ataque, o orçamento, mas de alto nível. Então, a gente trabalha aqui com aquele conceito mais oriental, né? O oriental, ele tem um projeto robusto, ele gasta mais tempo, mais qualidade de tempo no desenvolvimento de projeto, para quê? Para que a construção seja rápida, né? Então, na pré-construção, a gente faz isso, né? Com a pré-construção, você também tem aquilo que se chama construtibilidade, que é um fluxo ágil e contínuo de produção na segunda etapa, não aquele anda e para da construção tradicional, né? A Fast Construction a gente usa porque é a forma mais rápida, né, que a gente tem para poder compactar o processo construtivo. Então, o processo de projeto e de construção, né? Então, na Fast Construction, a gente usa, por exemplo, a máxima padronização possível de processo, né? A gente tenta eliminar ou reduzir interfaces e aplica o paralelismo, né? A gente faz as atividades de forma paralela e não consecutiva, como na construção tradicional. E também é uma logística de suprimento, ou como fazem as empresas mais modernas da indústria, né? Então, a gente discute aqui conceitos de supply chain, logística reversa, procurement, não é um departamento de compras da construção tradicional, né? O projeto integrado em BIM é um projeto de cadeia de valor, como eu disse. Então, a gente não usa só projetista e consultor. A gente traz a indústria para ajudar a desenvolver projeto com a gente, né? Essas empresas têm muitas competências nos sistemas construtivos que elas desenvolvem, né? E estão no estado da arte dessa área. Então, os projetos ficam muito mais ricos, né? E na pré-construção, a gente usa ferramentas como engenharia análise do valor, target costing, né? Não é aquele conceito de que o produto tem que ser consequência de um projeto desenvolvido. Não, a gente define um preço meta, que tem que ser, obviamente, factível, e desenvolve o projeto para atingir esse preço meta. Não deu, volta para a prancheta. Simples assim. E é um trabalho de cadeia de valor, né?
Então, essas são algumas ferramentas, né, que a gente usa, e além de uma jornada do cliente que é completamente disruptiva, que, se vocês quiserem, a gente pode detalhar agora ou a gente fala depois, né? Ok. O que a gente percebe é que a ênfase é sempre no planejamento, né? Que é um dos assuntos que é uma das questões que dentro da construção civil ela sempre é atropelada, né? O planejamento é sempre atropelado, né? Você começa pelo telhado, né? Então é sempre o grande problema na construção civil, que a gente vê a situação do retrabalho, tudo aquilo, é justamente o que eu vejo é o cerne, né? Da questão da Aratal e tudo é obrigatório ter um planejamento, senão a coisa não, né? O modus operandi só funciona em cima de um planejamento bem feito, né? Então, é isso que é bacana, é isso que a gente percebe que é muito legal, né? A sua posição é perfeita, Guerra, né? E a gente vê no mercado de incorporação imobiliária, muitas vezes, né? E eu já sofri dessa dor, né? O incorporador querendo fazer duas coisas equivocadas: reduzir o prazo de projeto, né? Para lançar mais rápido, né? E também contratar projeto por preço, pelo menor preço, né? Então, você estraga. O ponto é o seguinte: um projeto ele custa de 2,5% a 3,5% do custo total do produto imobiliário, tá certo? Uhum, Depende muito do produto, mas é mais ou menos isso. Mas ele é responsável pelos outros, sei lá, 96,5%, né? Então, assim, uma boa decisão no momento que você está desenvolvendo o projeto tem reflexo no prazo, no custo, no desempenho desse produto fortemente. Uma má decisão também estraga o produto, estraga o preço, estraga tudo, né? Então, não é inteligente, né? Não é inteligente contratar projeto por preço, porque você está contratando um especialista, você está uhum, contratando competência e qualidade, experiência, né? E não é inteligente você compactar o prazo de projeto para lançar rápido, porque você vai estragar toda a possibilidade de você ter um empreendimento de maior valor agregado, de melhor margem, de melhor resultado, né? Então, uma utopia no mercado imobiliário por parte das incorporadoras, né, de querer precipitar ou fazer exercer essas atividades sem essa compreensão. uhum. E falando de vender Aratal, né? Vamos falar assim, eu quero vender o produto Aratal. Eu preciso de uma formação específica, eu preciso ou o simples treinamento eu já consigo vender o produto Aratal, né? Falando do produto Aratal. Sim, é só uma questão de capacitação, Guerra, para entender o produto, como ele é, né? Uhum, É uma venda, como se você estivesse vendendo um Corolla, né? uhum, Então, é um produto industrial, né? Você tem um manual do proprietário que diz exatamente o que você pode fazer com esse produto e o que você não pode fazer com esse produto, né? E mais do que isso, como é o produto, né? Quais são os conceitos no desenvolvimento? O que ele tem de bom, de qualidade, de desempenho? Por que ele é melhor, né? Então, a partir do instante em que a gente consegue transferir esse conhecimento, né, para os nossos colegas, né, e aliados estratégicos de negócio, não vou nem chamar de parceiros, né, no mercado imobiliário, nós vamos fazer um gol, porque ele vai se sentir seguro, né, e confortável, entendendo aquilo que ele está comercializando e que é melhor do que um produto da construção tradicional, né? E vai conseguir esclarecer as dúvidas do cliente dele, né? Eliminar os pontos de desconhecimento, de desinformação, né? E isso, obviamente, quanto mais o cliente se sente confortável e seguro, a decisão dele é muito mais eficaz, né? Em uhum. favor do processo de venda. Excelente, Paulo, muito bom. E, Paulo, ficaria aqui 5 horas conversando, ter assunto e ter com certeza muito conteúdo aí do que você pode proporcionar, principalmente para reflexões de uso imediato, Paulo. É muito engrandece muito aqui de como a gente pode usar de forma imediata o que você passa.
e eu acho que vai provocar, com certeza, uma reflexão importante aí para negócios. E se você pudesse, por favor, deixar nas suas considerações, deixar uma mensagem importante aí para a nossa audiência e indicar um livro. A gente acredita que a leitura e a cultura fazem parte também do dia a dia de formação nossa. Como mensagem, eu acho que a gente tem que não tem que se incomodar com o tamanho dos obstáculos que a gente enfrenta para poder atingir os nossos sonhos, né? Então, eu acredito que a gente tem que persistir e acreditar sempre, né? Sem se preocupar com isso, né? E meu lema, ele está muito relacionado a isso, que é força, foco e fé, né? Então, eu me alimento dele todos os dias quando eu acordo de manhã, né? Justamente porque a atividade de empreender tem sido para mim muito mais difícil do que eu imaginava, né? Eu e os meus sócios, nós somos executivos aí bastante experientes no mercado imobiliário, né? Que tem uma história de entregas consistente, etc., né? Na verdade, empreender não é fácil num país chamado Brasil, né? Eu lembro o nosso amigo aí, Tom Jobim, que falava que Brasil não é um país para amadores, né? E de fato não é mesmo, mas persistir sempre, né? E sobre livro, por acaso, eu estou com ele aqui do lado, né? Não sei se está ruim aqui para mostrar, mas é Gestão do Amanhã, né? O nome desse livro, ele é do Sandro Magaldi, do José Salib Neto, né? E é um livro que ele fala sobre tudo que você tem que saber sobre gestão da inovação e liderança para conseguir atuar na quarta revolução industrial, né? Na indústria 4.0, né? E então, um livro muito interessante, muito inteligente, que traz uma abordagem bem pragmática, né, desse universo voltado para a inovação, para o empreendedorismo no ambiente da indústria 4.0. E o interessante é que ele mostra o seguinte: no centro disso tudo continua o ser humano, apesar de domótica, robótica, automação que você quiser, né? O fator que faz a diferença aí é o ser humano, né? E mais do que isso, né? As 10 principais qualidades do líder, né? Elas não mudaram, né? Eu vou até citar aqui: honestidade, saber delegar, comunicação, confiança, compromisso, atitude positiva, criatividade, intuição, capacidade de inspirar e sintonia com as pessoas. Incrivelmente, obviamente, né? E para minha felicidade, esses quesitos não mudaram. Maravilha, Paulo, maravilha. Muito obrigado, maravilha. Guerra? Bacana. E o que você acha dessa iniciativa nossa do mercado de fazer essa nossa a iniciativa, essa ideia, né, dos dois sêniores aqui de iniciar um projeto voltado a essa situação do mercado do momento imobiliário? Bom, nós somos 3 sêniors aqui, né, Guerra? Enfim, mas eu acho sensacional, né? Vocês estão de parabéns pela iniciativa e pelo projeto, né? O setor, e o mercado imobiliário carece de informação de qualidade, e é isso que vocês estão se propondo a entregar e estão fazendo, né? Pelas lives que eu já assisti, né? E eu tenho aí um carinho grande, né? Pelo Siqueira, a gente já se conhece há um bom tempo, né? Eu conheço, né, a capacidade de vocês dois, eu sei o que vocês têm, né, de conteúdo para trocar, né? A senioridade, ela não vem à toa, né? Se tem dos poucos benefícios que a gente tem na senioridade é justamente a experiência, né? O relacionamento, isso importa muito, né? E eu tenho certeza que vocês vão ser, como produtores de conteúdo, né, especialistas absolutos na área de eficácia de vocês, vão trazer muita coisa importante para esse mercado, né? E que esse canal seja muito bem usado e explorado, né? E inclusive para essas ações de capacitação, talvez num segundo momento, né? Porque nós precisamos qualificar, né, a todos os profissionais que trabalham no mercado imobiliário para esse novo momento da construção, né?
Essa é uma das grandes barreiras que vão impedir a evolução da construção industrializada e modular se a gente não trabalhar nela, né? Uhum. E eu acho que vocês têm uma missão super importante, estão de parabéns, não só assistindo programas, mas também ajudando na divulgação. Muito obrigado, Paulo. Paulo, muito De nada. obrigado, tá? Gratidão por suas palavras, por sua amizade e mantenha a gente informado aí dos teus passos, das tuas atividades, que a gente vai, com certeza, compartilhar agora com a nossa audiência, o nosso network aí, e para que você seja mais provocado e traga mais conhecimento para nós. Muito obrigado, Paulo. Muito Satisfação. obrigado, Siqueira e Guerra. Eu que agradeço o carinho de vocês e sempre estarei à disposição. E Obrigado. parabéns. Até lá, um abraço, Paulo. Tchau.